dos primeiros livros incríveis que eu li foi esse livro aqui, Mindset, da Carol Dweck. E o que esse livro fala, basicamente, é sobre sobre uma crença que certos indivíduos têm sobre a sua maneira de estudar e a sua maneira de aprender. Algumas pessoas, segundo o livro, acreditam que elas têm uma certa capacidade vinda do berço. Ou seja, quando ela nasceu, ela tem ali um limite ou uma inclinação natural. Eu posso aprender matemática ou eu não posso aprender matemática. E outras pessoas, esses do mindset de crescimento, que é uma crença também, eles acreditam que, independente da bagagem genética que eles tiveram ao nascer, eles, através do esforço, da prática, eles vão conseguir desenvolver competências e habilidades. Nesse vídeo que eu quero falar para você, estudante, é sobre algumas crenças que você pode estar acreditando aí, e essas crenças são do estudante que não aprende. Então, se você não quer ser esse estudante, se você quer ser um estudante que aprende coisas com mais eficiência, que progride na jornada, no desenvolvimento de competência, que aprende coisas e tudo mais, evite essas crenças que acabam com o seu aprendizado. Maravilha? Então vamos aqui para a primeira crença, que é ler, assistir um conteúdo é igual a aprender. Então, deixa eu antes fazer um parênteses. Quando eu digo crença, eu quero dizer, se eu observar a maneira como você age, eu consigo tirar dessa maneira como você age essa crença, entendeu? Então, a crença aqui não é o que você diz que acredita, é como você age. Então, olha só, analise aí a sua última sessão de estudos. O que você fez nessa sessão de estudos? Você assistiu muita aula, você leu muito, mas você fez exercício? Você pensou em alguma maneira de provar para si mesmo que tinha entendido aquela informação? Ou você simplesmente pegou, assistiu a aula na faculdade, assistiu 1 hora, 2 horas, 3 horas, revisou o material e continuou o seu dia? O que você normalmente faz? Essa primeira crença é importante. Ler, assistir um conteúdo é igual a aprender. A verdade é que não é. A verdade é que você precisa de um esforço maior, de um esforço deliberado, de pensar mais a respeito das coisas que você aprende. Você precisa de um trabalho um pouco maior. Então cuide para que a maneira como você está organizando a sua semana, a maneira como você está organizando suas anotações, não reflita essa crença, ok? A crença número 2 é se achar burro por não ter entendido um assunto complexo. Essa crença aqui é muito lá do mindset fixo, mas é uma crença bem pesada que te impede de entrar em ação. Então, quando você se sente desconfortável por não entender algo, você acaba dando passos para trás, você acaba evitando algumas matérias, falando coisas de eu sou dessa área, eu sou daquela área, eu sou de humanas, não sou de exatas, ou eu não aprendo matemática, sou muito ruim em matemática, sou muito ruim em lembrar de nomes. Então, essas afirmações que a gente normalmente fala, tipo, como se não fosse nada, acabam transformando a maneira como a gente estuda. E isso é um problema porque a maneira como você estuda é a maneira como você começa a construir a sua visão de mundo. Então, se você começa a ver o mundo como pessoas têm certas capacidades e outras pessoas não têm, olha só como você vai agir aí na sua vida, ok? Então, você não precisa aprender uma informação de primeira para que você seja uma pessoa inteligente. O que você precisa é basicamente estar disposto a colocar o esforço que é necessário para você aprender. Algumas pessoas vão aprender com maior facilidade, outras pessoas não vão. Mas as duas irão aprender. As duas vão aprender. Crença número 3, acreditar que você vai decorar tudo com os flashcards. Se você não sabe, flashcard é um cardzinho assim que você coloca uma pergunta na frente, coloca a resposta atrás. Então muitos estudantes pegam assim o livro de biologia, pegam o conceito, colocam a pergunta e o conceito atrás. E vão fazer tipo 1.000, 2.000 flashcards e vão revisar todo dia, todo ano e vão ter essa confusão na cabeça sobre, se eu revisar todos os flashcards eu terei aprendido. Esse argumento não funciona.
O aprendizado, estudante, tem a ver com a sua capacidade de lidar com as informações que você está aprendendo agora, ou seja, linkar essas informações com as informações antigas e ainda usar as informações que você já tinha aprendido para resolver problemas agora. Ou seja, é pegar a informação nova, jogar para dentro da cabeça, misturar essa informação com a informação que já tinha lá, pegar as informações que já tinham lá e usar para resolver problemas do mundo. Se você não consegue fazer isso, você não está aprendendo. E isso é um problema. E flashcards é um tipo de técnica chamada low order thinking, ou seja, é uma estratégia que exige menos esforço cognitivo. E a gente sabe, por causa da lei da dificuldade desejável, que eu vou fazer um vídeo sobre isso, a gente sabe sobre essa lei que, se a informação para ser entendida ela não traz uma dificuldade, ela tende a ser esquecida com facilidade. Ou seja, quanto mais fácil é aprender algo, também mais fácil é esquecer esse algo. Quanto mais difícil é aprender algo e você aprendeu, mais difícil também será esquecer esse algo que você aprendeu. Beleza? Claro, tem algumas informações que vão fugir dessa regra, mas a lei da dificuldade desejável está aí para ajudar a gente a sacar o que funciona mais e o que funciona menos. Quando você cria um flashcard, funciona rápido. Quem foi o cara que descobriu não sei o quê? Foi esse cara. Acabou. Essa é a informação que está no flashcard. Isso, se você continuar revisando, você vai lembrar aquele flashcard. O problema é que se você para de revisar, você também vai esquecer com a mesma facilidade. Uma das coisas que muitos estudantes precisam aprender na sua rotina de estudos é a utilização de um método completo de aprendizado. Como assim um método? O método completo de aprendizado ele tem algumas fases, onde você precisa saber se planejar, a primeira fase, onde você precisa fazer aquisição de informação, segunda fase, a consolidação dessa informação, tipo memorização, sabe? E depois a evocação, que memorizou, agora coloca para fora, entendeu? E todas essas fases existem algumas técnicas que você pode implementar a cada nova semana para ir melhorando a sua maneira de estudar e de aprender. Exatamente por isso que eu criei o método Aprender de Primeira, onde eu explico todas essas fases e eu não simplesmente explico, eu passo a sequência de ações que você precisa fazer para transformar isso daqui na sua rotina diária de estudos, ok? Então, se você quiser aprender esse método completo de estudos, venha para o método Aprender de Primeira. O link eu coloquei aqui na descrição para você ir lá olhar e conhecer. Maravilha? Então vamos para a crença 4. Acreditar que você vai aprender tudo em poucas horas. Esse é um problema, porque a gente vive hoje no YouTube, onde tem muita pesquisa para como aprender mais rápido, ou seja, como aprender muito em pouco tempo, como aprender muita informação com pouco esforço. E isso, na verdade, não existe. Não existe quando a gente fala de aprendizado que desenvolve competência. Você não vai virar um filósofo estudando 1 ano. Você não vai aprender inglês estudando 1 ano. Você não vai aprender japonês estudando 1 ano. Infelizmente é assim que funciona. Se você não aceita isso, você vai passar 1 ano fazendo coisas mirabolantes, vai fechar o ano sem aprender, vai desistir do seu projeto de aprendizado ou vai torcer o braço e vai simplesmente fazer o esforço que é necessário. Beleza? Então, essa crença de que eu vou pegar o truque, vou pegar o negócio e vou implementando, vou decorar tudo, não acontece. O que acontece é um esforço diário, constante, consistente, para que você implemente as estratégias corretas, verifique o que está funcionando ou não, corte o que não funciona, investe mais tempo no que está funcionando e é mais um trabalho de formiguinha mesmo, ok? Então, olha só. 4, acreditar que você vai aprender tudo em poucas horas, você não vai acreditar. Você não vai aprender, infelizmente, mas aceite isso, cara. Aceite isso e fala, beleza, eu não vou aprender, mas eu vou fazer o esforço. Hoje, que esforço que eu preciso fazer hoje? Que esforço que eu preciso fazer amanhã? Que esforço que eu preciso fazer depois da manhã para que eu consiga aprender o que eu quero aprender? Maravilha? Então aceite isso e siga em frente. A crença 5, ela é bem interessante. A crença assim, memorizar é igual a decorar. Isso é uma crença. Olha só, eu tenho um vídeo onde eu explico como o aprendizado funciona. Na verdade, eu tenho vários vídeos nesse sentido. Mas o memorizar
quando eu explico, eu falo assim, ó, existe lá o Multi-Store Model, né? Eu vou colocar a imagem dele aqui para você ver. E o memorizar, ele está ali no último quadrante, onde você vai pegar a informação que você prestou atenção, você vai ensaiar essa informação, vai recuperar ela de novo e de novo, vai criar ali alguns códigos de memória e tudo mais, até chegar o momento onde essa informação será consolidada na sua memória de longo prazo. Então, olha, quando você memoriza, você consolida. E decorar é basicamente você criar algum band-aid mnemônico, entendeu? É tipo, você tem uma pessoa que chama, sei lá, João, e aí você quer lembrar o nome da pessoa. Aí o João tem uma verruga, e aí você cria, por exemplo, uma imagem para que associe o nome João com a verruga. E aí toda vez que você olhar para o rosto do João e ver a verruga, a imagem vai ser despertada na sua cabeça e você vai lembrar que o nome dele é João. Ou seja, é um truque de memória que vai te ajudar a decorar aquela coisa. Então, eu quero decorar uma data, dá para fazer. Eu quero decorar um nome, dá para fazer. Mas você não decora a história sei lá, dos Estados Unidos, da Primeira Guerra Mundial, você não decora o pensamento do Kant a respeito de certas coisas, você não decora esse tipo de coisa. Não tem como. O que você precisa fazer é processar essas informações. E para processar, você precisa entender, você precisa gastar esforço. É a lei da dificuldade desejável. Exige um esforço. O aprendizado exige um esforço, ok? Então, memorizar não é decorar. Não é decorar, para de acreditar nisso. Você precisa de se esforçar para aprender, ok? Se esforçar para aprender. Então, o que você achou dessas 5 crenças que eu te passei hoje? Você acreditava em alguma delas? Fala para mim aqui nos comentários. Eu vejo você amanhã para o nosso próximo vídeo. Fui!